Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 25 de janeiro de 2017. Falar hoje sobre Donald Trump. Donald Trump já começou a governar. Começou, seu governo já está em andamento. E muita gente dizia que Donald Trump ia prejudicar o Brasil, que ia ser ruim para o Brasil, e aí tem um monte de gente falando mal, porque Donald Trump é o bicho papão, isso, aquilo, aquele outro. E o que está acontecendo é que realmente Donald Trump está sendo bicho papão, mas não para nós brasileiros. Para nós não. Até agora o que ele fez só nos beneficiou. A bolsa hoje, o dólar caiu, né? O dólar diminuiu de força e com isso também nós conseguimos a possibilidade de abertura de mercados internacionais, só com a primeira postura de Donald Trump. Aqui está dizendo assim, ó, Donald Trump assina uma ordem executiva de retirar os Estados Unidos da parceria Transpacífico Líder. O presidente também emitiu ordens executivas que congela contratações do governo federal, exceto para os militares. Gente, o que está acontecendo é o seguinte, ó, eu tenho que explicar para vocês essa situação. Eu já expliquei isso no primeiro vídeo, tudo, de como seria a administração de Donald Trump, mas eu vou explicar de novo, e eu vou dar alguns detalhes, porque essa parte do Transpacífico eu não tinha nem sequer tocado. O que está acontecendo é o seguinte: Donald Trump tem uma política de projeto nacional, tá? Até aí eu acho que eu já tinha comentado que ele ia fazer esse tipo de coisa, que ele ia abordar uma política nacionalista. Aí algumas pessoas, alguns jornalistas, para variar, né, ou alguns economistas, assim, disseram, não, o Donald Trump vai acabar prejudicando o Brasil. Cientistas políticos foram para as mídias, para as redes sociais, e dizer, não, colegas meus de profissão, né? Mas aí que tá, eu digo, olha, gente, estuda direito, faz mestrado em direito, doutorado em ciência política, é cientista político. Faz economia, mestrado em filosofia, doutorado em ciência política, é cientista político. O dedinho mindinho do pé esquerdo, se tratar do pé direito, deu pra bola, não sabe nada. Tá? Então alguém vai para, é professor universitário e está dando aula de ciência política, tudo bem, mas vai para a televisão falar besteira, dá nisso. Aí a televisão não busca a informação correta e depois o pessoal fica dizendo, o que está acontecendo? Como é que a informação não era outra? Como é que eles erraram tanto? Como é que foi tão feio o erro? Pois é, né? Inclusive até hoje eles acham, muita gente acha que não teve ninguém no Brasil com capacidade de prever a questão do Donald Trump. É só olhar no meu perfil as datas das postagens dos meus vídeos para vocês verem se eu acertei ou não. Meses antes eu já vinha dizendo, uma semana antes eu disse até como ele ia ganhar. Acontece. Por quê? Porque eu estava fazendo a análise correta. Então agora o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: eu já disse no dia que ele foi eleito, um dia depois, parece uma coisa assim, eu peguei e disse, olha, Donald Trump vai governar deste modo. E primeiro dia de governo dele, já está governando mais ou menos do modo que eu estava falando. E isso é vantagem para o Brasil, isso é bom para nós. No momento que, mas a política protecionista dos Estados Unidos, eles estão fechando o mercado, todo mundo vai para a globalização e Donald Trump está fazendo um populismo nacionalista. Certo, tá. Tudo bem, deixa eu explicar uma situação para vocês. Antes dos Estados Unidos começar a política de globalização no mundo, antes disso tudo acontecer, os Estados Unidos tinham uma política de fortalecimento da indústria nacional. Ele se fechou para o mundo, não negociava com ninguém, mas com ninguém mesmo, ele só fazia coisa para ele mesmo, produzia e consumia. A política dos Estados Unidos durante muitos anos, no início da formação dos Estados Unidos, era extremamente protecionista
e voltada à política interna. Era uma prática dos Estados Unidos. Por quê? Porque quando ele se abriu, quando abriu o mercado, tá, na era industrial, ele estava totalmente fechado. Estava voltado para a produção interna e organização interna. No momento que se abriu tão forte, tão fortalecido, que conseguiu galgar, ganhar o espaço no mundo inteiro. Hoje, quem está com uma política industrial muito forte é a China. Então, os Estados Unidos não têm mais condições de competir com a China. Porque a China tem 1/3 da população do planeta, gente. E eles investiram muito em indústria e tecnologia. E hoje está bem difícil de competir com a China. Tanto que os Estados Unidos ia fechar no governo do Barack Obama um contrato que é este, né, do Transpacífico, que ia pegar 40% do mercado global. Ia deixar de fora a China. Né, ia trabalhar exatamente nessa questão. Só que aconteceu que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos e ele disse, olha, gente, vamos fortalecer a casa, vamos gerar emprego pro nosso cidadão, vamos gerar qualidade de vida para o nosso cidadão, vamos trabalhar, vamos fortalecer o país, vamos fortalecer a nossa economia interna, vamos fazer a nossa moeda ficar forte de novo, a nossa economia ficar forte de novo. Vocês devem lembrar que houve uma bolha econômica, né? E essa bolha econômica nos Estados Unidos foi causada exatamente por conta de uma bolha imobiliária. Então eles usavam recursos que não tinham lastro real. O que está acontecendo nos Estados Unidos é que pode acontecer uma outra bolha econômica exatamente por falta de lastro. Então eles precisam fortalecer os Estados Unidos, porque senão entra a China de vez, destrói a economia norte-americana e nunca mais os Estados Unidos se levantam de forma alguma. Daí a importância dos Estados Unidos é uma balança em relação às políticas socialistas comunistas. Ele é o contraponto. Se acaba com os Estados Unidos, quem é que assume a liderança internacional? A China, a Rússia, os BRICS. Né? Então é interessante para nós fortalecer a economia interna dos Estados Unidos. Para eles e para nós é interessante que eles voltem fortes. Quando eles voltarem, voltem fortes. Os democratas são a esquerda nos Estados Unidos, a Hillary, Obama, Bill Clinton, toda a companhia limitada. Então o que acontece? Eles estão fazendo uma política muito parecida com a do PT aqui. Eles estão fazendo o antigoverno. Estão jogando no ventilador, batendo no Trump todos os dias. A imprensa, os ativistas, eles estão todos os dias provocando o Donald Trump, para que o Donald Trump haja do mesmo modo que agiu durante a campanha. Só que agora o Donald Trump já ganhou. Ele é o presidente já. Eles não estão atacando o candidato Donald Trump, eles estão atacando o presidente dos Estados Unidos. Eles estão indo contra o próprio governo. Estão prejudicando a si próprios. Né? Então é a si próprio. Então não tem motivo de agirem da forma como agem. Por que eles estão fazendo isso? Eles não querem que o Donald Trump faça mais do que um governo. Né? E eles estão lutando para que as políticas que foram desenvolvidas por Barack Obama não sejam perdidas e extraviadas, né? Digamos assim. Só que não adianta, já está sendo feito. As primeiras posturas de Donald Trump é exatamente a questão de fechar o mercado internacional para que haja um fortalecimento interno do país. Então aí eles vão fortalecer a indústria nacional, eles vão forçar os empresários a saírem dos países e voltarem para os Estados Unidos para que haja um investimento numa geração de empregos dentro dos Estados Unidos. Por que os investidores norte-americanos investem em outros países? Principalmente pela mão de obra barata, que é o caso do Brasil. É uma mão de obra barata, mas também é uma mão de obra desqualificada.
Então eles pegam e acabam investindo em outros países, tiram o emprego dos Estados Unidos e geram um mercado de baixa qualidade. Quando eles voltarem lá para os Estados Unidos, eles vão ser obrigados a fazer investimentos lá e aumentar a questão da qualidade, buscar uma questão de qualidade. Então, para muito empresário, isso não é interessante. Mas para o governo norte-americano, isso é necessário, é uma questão de honra neste momento. Então, eles estão fazendo isso por conta dessa situação. Tá. Aí, a gente percebe que a China está vindo com tudo, está vindo com o mercado, isso e aquilo. E hoje, o maior comprador de produtos brasileiros é a China. Mas nós estamos numa transição de governo. Nós não estamos mais querendo ter uma dependência exclusiva da China, e o segundo maior comprador do Brasil é os Estados Unidos, que vai fazer, pode continuar comercializando para o Brasil, mas numa política diferenciada. E qual é esse tipo de política diferenciada que nós estamos comentando aqui? É a política que vai ser adotada a partir de agora pelo Donald Trump. Qual será? Bilateral. É a política bilateral. Então, assim, os Estados Unidos vai deixar de investir no Brasil, o Brasil vai deixar de investir nos Estados Unidos, nós vamos deixar de ter parcerias? Não. Só que elas vão ser renegociadas num modelo bilateral, sistema bilateral. Estados Unidos resolveu tratar de caso a caso, problema a problema. Olha, nós vamos ver, cada caso vai ser um caso, a gente vai analisar, não vamos fazer nada em bloco. Por quê? Porque não nos interessa trabalhar em bloco, nos interessa a gente ver caso a caso, ver o que a gente vai ter, o que a gente vai poder negociar, porque a gente está numa retenção de custos, a gente gastou demais, gastou mais do que devia, fez o que não devia, foram erros, as políticas que foram erradas, e que agora nós vamos cuidar da nossa casa, vamos nos fortalecer para depois poder cuidar de novo do mundo, se for o caso ou não. Tá? Neste momento, os Estados Unidos está pedindo um tempo para poder voltar mais forte. Tá? O xerife está doente, e tem que se tratar, tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Então é mais ou menos essa prática. E aí o pessoal está dizendo assim, tá, mas e a guerra lá, o Irã e Iraque, como é que vai ficar essa história lá da Palestina, isso e aquilo? Aí eu vou dizer assim para vocês, gente, o Donald Trump já chegou e já disse, olha, do lado, cada um no seu quadrado. Podia até botar musiquinha de fundo nesse lado, né? Mas aí tem que pagar royalty, eu vou ser obrigado a dividir o custo do meu vídeo, melhor não fazer. Então vamos deixar assim. Tá? Mas nesse caso, eu colocaria musiquinha de fundo, do cada um no seu quadrado. Tá? Por quê? Porque Donald Trump disse, e está dito, eles não vão se meter na história das guerras do Oriente. Não vão. E aí, claro, o Putin está dando salto de qualidade ali, né? Dizendo, eu não vou ter que brigar com ninguém, isso, aquilo, a gente vai ter como nós vamos continuar com a política externa, isso, aquilo, nós não vamos ter interferência dos Estados Unidos, nós vamos ter capacidade de avançar em algumas negociações naquela região que interessa por conta do petróleo, para o Putin. Tá? Aqui na Venezuela, o Nicolás Maduro tinha esperança de ter o Putin do lado dele. Como o Putin não vai tá dando mais importância para a América Latina devido ao fato de que ele ganhou espaço lá no Oriente, ele não vai nem se importar com a queda do Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro, primeira oportunidade que tiver, ele vai cair. Tá? E aí tu perguntar para o Donald Trump, tá, vocês vão se meter na discussão do Brasil com a Venezuela? Olha, se o Brasil pedir, a gente pode chegar lá e pode ajudar vocês, mas nós não vamos nos meter. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Né? Se houver uma necessidade, alguma coisa, pode haver uma parceria dos Estados Unidos com o Brasil, ou da OTAN com o Brasil, alguma coisa nesse sentido, mas não que haja realmente mas aí por conta
das falhas da Venezuela e das falhas de conduta do Nicolás Maduro, não necessariamente por conta do interesse de uma política internacional de xerife dos Estados Unidos, porque isso não vai rolar mais. Durante 4 anos não vai rolar, é isso que vai acontecer. Tá? É essa prática que vai acontecer em relação à política de guerras dos Estados Unidos contra o mundo, com qualquer outra nação do mundo. Os Estados Unidos vai voltar a produzir armamentos em grande escala e vai voltar a se fortalecer como na indústria armamentista, ou seja, vai investir na autoproteção. Isso significa que, passados esses 4 anos, se alguém quiser se meter para os Estados Unidos, vai ficar bem complicada a situação, porque ele vai estar bem fortalecido. E isso é a primeira administração do Trump. Não significa que não vai ter uma segunda. Agora, quem olha assim diz assim, pá, não vai ter segunda administração do Trump. Eu não sei se não vai ter. Eu não posso afirmar, eu não tenho bola de cristal para dizer que vai ou não vai ter. Eu estou dizendo para vocês que hoje Trump tudo que ele prometeu na campanha, ele está cumprindo. E ele vai gerar emprego para os Estados Unidos, ele vai gerar renda para os Estados Unidos, ele vai gerar aumento de qualidade de vida e social para os Estados Unidos. Ele vai fazer o povo americano sentir orgulho de ser americano novamente. E o dia que acontecer, e ele vai cuidar de cada americano, inclusive daqueles que não gostam dele. Ele vai cuidar de todo mundo, tá? E aí, quando acabar essa primeira gestão, ele vai ter um outro índice de aprovação. Eles podem estar espizinhando ele, isso, aquilo, aquele outro agora, mas aquelas pessoas que estão fazendo isso é uma grande minoria. É uma minoria, realmente, né? E ela é grande e volumosa agora nesse momento, né? Mas neste momento ela é uma minoria, porque a grande parte das pessoas que não votaram no Trump sabem. Olha, ele é presidente dos Estados Unidos, não tem o que fazer, agora é esperar, né, para terminar o mandato dele. Eles já estão fazendo contagem regressiva para quando vai acabar, isso aqui. O cara recém começou, vai demorar muito, isso é sofrimento adiantado, tá? Então, neste momento, para nós, o que nós temos, nós aqui, Brasil, tá? O que nós temos? Nós temos grãos, agronegócio e carnes, ou seja, o nosso gado, né? Nós temos todo o mercado do Transpacífico, né? E também, possivelmente, do NAFTA. O Transpacífico não foi assinado tratado nenhum, acordo nenhum, estava em negociação. Mas o NAFTA já existia, com o México, América Central e Canadá, né? E aí e os Estados Unidos. Só que isso vai ser rompido, vai ser revisto e provavelmente vai ser rompido. Este mercado todo vai se abrir para o Brasil. O Brasil vai ganhar aqueles 40% de negociação que estava sendo feito com o Transpacífico e mais o NAFTA. Nós vamos poder fazer um contato com todos esses países para preencher o espaço de mercado que estava sendo ocupado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai fortalecer a política interna, o produto interno, a qualidade das negociações internas, ele vai fortalecer o mercado interno, vai se fortalecer nesse período de 4 anos, no mínimo de 4 anos, e nós temos no mínimo 4 anos para poder fazer investimento na nossa própria indústria, na agroindústria principalmente, e pastoril, né? E aí a gente vai trabalhar esses mercados internacionais. É uma excelente oportunidade para o Brasil avançar economicamente. Para quem achava que Donald Trump ia prejudicar o Brasil, prejudicar a América Latina, isso assim, quem estiver pronto, quem estiver preparado, quem estiver disposto, e a oportunidade de fazer investimento é agora. E claro, algumas empresas norte-americanas vão desobedecer Donald Trump. Elas vão pagar altas taxas, altos juros, não é assim, mas elas vão ficar afastadas
da política dos Estados Unidos, porque elas são um contraponto interno dos Estados Unidos, e elas querem, elas vão fazer um investimento na questão de globalização, vão investir, vão arriscar. Então nesses 4 anos elas vão penalizar, mas elas vão permanecer no Brasil. Por quê? Porque são grupos democratas que vão permanecer, porque isso é uma fase. Eles acreditam que no máximo dura 4 anos o mandato e que não vai ter o segundo mandato de Trump. Neste meio tempo nós teremos essa rivalidade dos Estados Unidos beneficiando o mercado nacional brasileiro. É um baita negócio. Para nós, isso é um baita negócio. Tá? Então, de qualquer maneira, e fora os investimentos europeus, fora os investimentos do Canadá, do México, da própria América Latina, nós temos a possibilidade de levantar o Brasil economicamente, de resgatar a dignidade nacional, se nós fizermos investimentos certos, principalmente na questão da indústria e principalmente nas questões de indústria de criação de gado e da indústria agro. Né? São bons investimentos neste momento, são setores, o primeiro setor é chamado primeiro setor. Esse primeiro setor, o setor de produção, é o que pode retirar o Brasil da crise que nós estamos vivendo, a crise nacional, que sai internacional. Né? Nós vamos, é o momento do Brasil praticar uma política externa. É muito bom para o Brasil esse tipo de situação neste momento. Nós podemos, produtos que nosso povo pode produzir, isso vai gerar emprego, isso vai gerar renda, isso vai gerar qualidade de vida, e as próximas administrações, sendo elas um pouco mais técnicas, são favorecidas, né, se forem mais à direita, onde o mercado tiver mais leve, mais enxuto, não tiver tanta pressão do governo, do Estado a respeito disso, nós vamos ter como alavancar o Brasil nos próximos anos. E isso, gente, eu só vou lembrar vocês, é a primeira atitude de Donald Trump. A primeira já nos beneficiou, tá? Então, eu falei, eu tinha contado para vocês como é que ia ser a administração de Donald Trump. Não errei, pelo contrário, acertei. E agora eu estou dando uma completada na situação, porque os próximos meses serão nesse sentido. Pelo menos os próximos meses, no mínimo os próximos meses. A tendência é que nos 4 anos de Donald Trump, essa primeira administração de Donald Trump, se houver uma segunda, não sei, né, que a intenção dos democratas é que não haja uma segunda, e por isso eles estão batendo pesado no Donald Trump, né, para criar uma imagem negativa, mas não vai adiantar. Ele agora tem a presidência, ele faz com ela o que ele quiser. E lá ele está fazendo uma política de protecionismo e de organização no mercado interno, para o bem deles. É para o bem deles mesmos, né, para não se submeter a outras nações, né, para não ficar submisso a outras nações, para fortalecer os Estados Unidos novamente no mercado e na política e na economia internacional, tá? Para quando eles voltarem fortes, certo? E agora o que nós estamos vendo aqui é que nós vamos ser beneficiados com tudo isso. Então, para quem tinha ódio, ojeriza do Donald Trump, entenda, ele acabou de beneficiar o Brasil, tá? E eu tinha razão. Quando eu falei, eu avisei, eu disse, olha, vai acontecer isso. Ele já começou a fazer isso para o bem do Brasil. A primeira atitude, sem olhar para cá, sem virar o rosto para cá, já beneficiou o Brasil, tá? E pode acontecer outras. Ele fez isso só com o Transpacífico. Quando ele fizer isso com o NAFTA também vai beneficiar o Brasil, tá? E só o fato dele, antes mesmo, quando ele ganhou as eleições, já beneficiou o Brasil. Por quê? Porque ele já evitou uma guerra. Havia um conflito de interesses ali, havia a possibilidade, se Hillary ganhasse, de haver um conflito entre Estados Unidos e Rússia, e o Brasil estava
estava nesse meio termo aí por conta da Venezuela, da Bolívia e do Equador, que estavam ameaçando se unir à Rússia para poder usar o Brasil como base de acesso aos Estados Unidos. Tá? Então, para nós foi excelente que não houvesse o conflito dos Estados Unidos, mantivesse a política do Barack Obama e através da Hillary Clinton com relação à Rússia, que havia esse conflito de interesse. Então, Donald Trump, só por ganhar, já impediu uma guerra. Tá? Tudo isso aconteceu por causa da vitória de Donald Trump. Quem não gostava de Donald Trump, eu quero que vocês pensem com carinho na possibilidade de reavaliar os seus conceitos, porque ele pode parecer aquela figura arrogante, chata, isso, aquilo, aquele outro. Na verdade, as posturas que ele está tomando vêm beneficiando o nosso país, ok? Prestem atenção, fiquem atentos e observem para ver se é verdade ou não o que eu estou falando, tá? Muito obrigado pela atenção dispensada.